Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito tudo sobre o Mundial de Clubes. Então vai, velho, se inscreve no canal, deixa o seu like, galera, compartilha com seus amigos, comenta, cara, ajuda nós aí, porque esse canal aqui, ele chapa no teu peito tudo de Mundial, meu irmão. Aqui é um portal exclusivo só de Mundial de Clube. Todo mundo tá falando de Mundial, agora porque tá se aproximando do meio do ano. Depois, qual que é o único canal que vai falar de Mundial? O meu aqui, meu irmão. Qual que é o único canal que fala de Mundial o ano inteiro? Esse canal, meu irmão. Então ajuda a gente aí, cara, porque é a competição mais tocha. Se inscreve aí. Qual que é o tema de hoje? Benfica no Super Mundial de Clubes da FIFA. Galera, vamos lá. Esse é o 9º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial. E nós já falamos do grupo A, do grupo B e iniciamos o grupo C, o grupo dos 3 Bs. Bayern, Benfica e Boca Juniors. Com Auckland City também, né, coitado. No último episódio falei do Bayern de Munique, então esse é o grupo C e a gente vai falar do Benfica. Benfica, clube português, fundado em 1904, e assim como Bayern de Munique, uma coletânea de exportar várias modalidades do esporte de Portugal para a Europa e para o mundo. E o seu time mais tradicional realmente é o Sênior de futebol, tá? O Benfica, que foi fundado em 1904, tem uma história aí repleta de participações, principalmente de títulos portugueses e de títulos europeus. Antigamente até que vai, né? Por que eu quero dizer? Porque o Benfica, ele é um multicampeão português, ele é o clube mais tradicional e mais antigo de Portugal. Ele divide ali o topo do campeonato português com o Porto e com o Sporting, tá? Só que o Benfica, cara, ali na década de 60, ele ficou famosíssimo por conta do seu atacante Eusébio. Eusébio era quase que um rival do Pelé na época ali nos meados da década de 60. E Eusébio foi bola de ouro em 1965. E nessa época a crítica esportiva, os jornalistas esportivos tratavam o Eusébio como, alguns deles, como se fosse melhor que o Pelé. Até parece, né? Mas ele era bom pra caramba, atacante, participou aí da seleção portuguesa, tá? E o Benfica, ele foi ganhando vários campeonatos portugueses até ele conquistar o seu primeiro título internacional, título europeu da Champions League, em 1961. Benfica ganha e enfrenta quem na final do Mundial de Clubes? Peñarol. Meu amigo, lembrando que naquela época existia o jogo de ida e o jogo de volta e um terceiro jogo caso ainda tivesse vitória pros dois lados. Benfica vai e ganha de 1-0 do Peñarol. Peñarol ganha a volta de 5 e daí foram pro terceiro jogo, porque não existia saldo de gol. Benfica perde pro Peñarol e Peñarol ganha o segundo campeonato mundial existente, ganhando seu primeiro título mundial em cima do Benfica. Ele retorna ganhando do Real Madrid em 1962. Pô, Real Madrid de Puskás, de Bob Charlton. E aí Benfica vai para a final do Mundial de Clubes em 1962 e pega quem? Santos de Pelé. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Santos de Pelé ganha os dois jogos, ganha de 3-2 e ganha de 5-2 do Benfica, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. E Benfica não ganha o Mundial de Clubes e nunca mais chegou numa final de Mundial de Clubes. Multicampeão português sempre é participação garantida na Champions League. Só que, infelizmente, nos últimos 15 anos, o Benfica, o máximo que ele chegou numa Champions League foi numas quartas de final. Dentro do universo português, ele é um time extremamente forte, exporta jogadores, compra muitos jogadores da América do Sul, mas dentro do futebol europeu ainda não conseguiu recobrar aquela fama, aquele sucesso da década de 60 com Eusébio à sua frente. Então, para vocês terem uma noção do número de títulos que o Benfica conquistou ao longo de sua história, então ele tem 2 Champions League, como eu acabei de falar para vocês, tá? Ele tem 38 títulos da Liga, ele é o maior campeão do campeonato português, com 38. 26 taças de Portugal, mas não tem Mundial, né? Desculpa, quem tem Mundial no grupo C é só o Boca e o Bayern. Benfica, então, ele teve a participação de 2 Mundiais, tá? Em 61 e 62 e não ganhou. E a melhor participação, como eu disse anteriormente, a melhor participação do Benfica nos últimos 15 anos em uma Champions League foi numas quartas de final que ele perdeu pro Bayern em 2016. E como é que tá o Benfica esse ano? O Benfica já foi eliminado da Champions League, ele classificou para os playoffs, ficou em 17º, tá? E aí ele pegou o Mônaco. E olha, vou falar pra vocês, que jogaço, viu? Ganha de 1-0 e depois empata com 3-3. Vai para as oitavas de final e pega quem? Barça de Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal e companhia limitada. Não aguentou, né? Mas o Benfica, ele conseguiu ser classificado para o Super Mundial pelo ranking,
porque ele é sempre presença marcada na Champions League. Então ele vai pelo ranking, tá? Não ganhou a Champions League nos últimos anos. Então após ter sido anunciada a classificação dele, ele foi sorteado para o grupo C, do Bayern e do Boca. 2 campeões mundiais. Tá certo que o Boca não tá muito bem. Mas cuidado, Benfica. Vocês têm um bom futebol, mas você vai ter Boca Juniors, que inclusive é o jogo de abertura nesse Mundial contra o Boca. Depois ele pega o Auckland City e por final, provavelmente, não tenho certeza, porque Boca Juniors é Boca, meu irmão. O próximo episódio vai ser do Boca, fique atento. Mas é a chance do Benfica dividir aí, ou brigar pela liderança do grupo C no último jogo contra o Bayern, talvez seja grande. Vários jogadores, né, como eu sempre falo aqui, passaram pelo Benfica, só que não teve muitos brasileiros que se destacaram. Eu posso falar aqui pra vocês do Ricardo Gomes, tá? Zagueiro da seleção brasileira na Copa de 90, em 94, o Ricardo Gomes jogou. Posso falar pra vocês também do Davi Luiz também, zagueiraço também, jogou no Benfica. E outros jogadores um pouco mais famosos, né, como Rui Costa, que jogou na Fiorentina, que jogou no Milan. Di Maria também já jogou no Benfica. Tagliafico já jogou no Benfica. Então, assim, o Benfica, ele é, digamos assim, um clube que ele serve como porta de entrada pra jogadores do mundo inteiro entrarem ali nele, se turbinarem e depois irem para os top 5 ali, ou times melhores ali da Europa. O estádio do Benfica é o Estádio da Luz, com capacidade para 65 mil torcedores. E o Benfica é o recordista, é o número 1 do mundo em sócio torcedores. Bate o Bayern, meu amigo, 400 mil sócio-torcedores. Estima-se que eles tenham mais de 3 milhões de torcedores ao redor do mundo. Então, imagina, cara, será que a torcida do Benfica deve se fazer presente no Super Mundial? Se você tem 400 mil sócio-torcedores, eu fico pensando, cara, Benfica deve lotar o estádio, viu? Deve encher de torcedor, tá? Então, a luzinha aí, porque o Bayern e o Benfica são 2 times que estão no mesmo grupo, tem torcedores pra caramba. Benfica tem mais em Portugal e o Bayern tem ao redor do mundo. E o Bayern é o segundo em número de sócio-torcedores aí da lista aí. Promete, viu? Promete. Esse tem o Boca, que é pouco fanático, os torcedores do Boca, tricampeão mundial. Imaginem. Esse grupo C, galera, o pau vai torar, viu? O pau vai torar. O treinador é o Roger Schmidt, já treinou o PSV, já treinou o Bayer Leverkusen, já foi treinador lá na China. É um bom treinador, tá, galera? É um bom treinador. Eu acompanhando os jogos do Benfica na Champions League, o Benfica é um time que deu sufoco em muito time grande, inclusive no Barcelona, mesmo não tendo um elenco invejável, né? Mas o Benfica é embaçado, tá? Do elenco do Benfica, o que eu posso destacar pra vocês? O goleiro Trubin é um goleiro que pega muito. Incrível que os times da Europa, a maioria dos goleiros assim, eles são de altíssimo nível, cara. Que ele defendeu contra o Mônaco, que ele defendeu contra o Barcelona, pô, esse goleiro trabalha muito, tá? Outro que eu posso falar pra vocês é o zagueiro Otamendi, né? Da seleção argentina aí, que também vem se destacando, tava no Manchester City, foi campeão com a Argentina aí da Copa do Mundo. Otamendi é um zagueiro embaçado, viu? Briguento, tá? Veste a camisa do clube. Nós temos outro argentino que compõe o ataque do Benfica, que é o Di Maria, tá? Di Maria, não tem nem que falar também. Não participou de alguns jogos principais da Champions League, inclusive com o Barcelona, mas retornou agora e deve ser presença pro Super Mundial, beleza? Pavlidis, grego, que tava jogando na Holanda, é goleador, fez gol contra o Mônaco. O cara tem faro de gol, tá, galera? O cara tem faro de gol, o cara é bom, bate bem, cabeceia bem. Ele não é um centroavante muito de ofício, porque ele também abre, às vezes joga como ponta direita. O técnico, ele usa ele às vezes como ponta direita, às vezes como ponta esquerda. Ele é meio fluido, não é muito aquele centroavante de ofício. Bom esse grego aí, tá? Tem um turco que ele é um meio atacante ou um atacante direito. Vou até falar o nome dele aqui, eu tenho que ler. Arktoglu. Esse cara, velho, esse cara joga porradeiro, raçudo, corre pra caramba, veio do Galatasaray pro Benfica. Eu tava vendo os jogos do Benfica aí, esse cara, ele é sempre muito bem avaliado, tá? E ele ajuda muito no volume de jogo, volta pra marcar, se apresenta bem. Então é bom Bayern e Boca Juniors ficarem meio atentos aí, tá? Ele deu também, a nota dele contra o jogo do Barcelona foi uma nota top. O que eu posso falar do Benfica, né, nesse grupo C, tá? Ele deve ter muita dificuldade contra o Bayern de Munique, porque é um clube muito forte. Boca Juniors tem peso de camisa, falar no próximo episódio, mas se tiver jogando o que jogou contra o Alianza Lima e o que tá fazendo no Campeonato Argentino, não vai aguentar o Benfica, tá, galera? Não vai aguentar o Benfica. Lembrando que o Benfica é o segundo lugar no Campeonato Português, ele é o vice-líder, tá só 2 pontos atrás do Sporting, tá? Então também no universo do Campeonato Português ele sempre tá nas cabeças. Nesse momento é aquela hora de avaliar a nota do time, né? Eu vendo alguns jogos, sabendo da posição do Benfica no Campeonato Português, sabendo como que foi o desempenho dele na Champions League, tendo batido o Mônaco e
apesar de ter perdido pro Barcelona, muito bom, muito bem armado, considerando o elenco do Benfica, até a história, o número de torcedores que provavelmente estarão nos Estados Unidos. A nota 1 é um pro time fraco, 2 é um regular, 3 é um forte, 4 é um super bombado. Para mim, o Benfica é um time forte. Não chega na categoria do super bombado, é um time que tem grandes chances de se classificar se fizer a liçãozinha de casa e principalmente se o Boca Juniors não melhorar. Pode ter surpresa do Benfica perder pro Boca e ganhar do Bayern? Eu acredito que pode, existe uma chance. Boca Juniors chega e não brinca com... Quando se fala em Mundial, Boca Juniors não tem brincadeira não, filho. Boca Juniors é du-du-du-bum. Com cuidado, né? E ao final aqui do nosso episódio, galera, é a hora que eu coloco um vídeo. Eu fiquei em dúvida, né? Porque ele não ganhou o Mundial, né, meu irmão? Pô, vou botar um vídeo dele perdendo no Mundial. Ele teve uma vitória de 1-0 em cima do Peñarol no jogo de ida. Fui ver o vídeo, parece os lances, um cinegrafista da arquibancada, né? Como eu falo, os vídeos são bem antigos, não tenho muita referência. Do nada aparece o gol, não tem muito a oferecer o vídeo. Galera, tô mutando esse vídeo porque o vídeo que eu tinha colocado do Mônaco contra o Benfica deu transfer ban no meu canal e derrubou meu vídeo. Então vai o vídeo do Benfica contra o Peñarol na final do Mundial ganhando de 1-0. Beleza, galera? Vai ficar o meu áudio mudo no fundo. É um clube que a gente não fica com tanta lupa, né? Porque não é um protagonista frequente dos grandes, né? Do futebol internacional. Mas tá aí, galera. Benfica, então, o grupo C é um grupo que eu tô esperando pra ver a porradaria, meu irmão. Esse grupo C vai ser porradaria, entendeu? Não tem conversa. Tem grupos tem grupos que vai ser porradaria geral e outros mais sem graça. Esse é um grupo que eu considero como porradaria geral, tá? É um grupo que, se o Boca tivesse num altíssimo nível, tipo nível River Plate, talvez pudesse ser o grupo da morte aí, tá, galera? Talvez pudesse ser. Mas vai lá, cara, o que você acha? O que você acha do Benfica? Será que o Benfica ganha do Boca? Ganha do Bayern? Auckland City não precisa nem falar, né? Mas o que você acha aí, meu irmão? Vai ser louco esse Mundial, meu irmão. Tamo terminando aí, daqui a pouco eu já falo do Boca, já falei do Auckland City, daqui a pouco a gente já chega no próximo grupo, no grupo D, que é o grupo em que o Bayern e o Benfica vão pegar os cruzamentos, ou seja, Benfica desclassificando em primeiro ou segundo, pega Chelsea ou pega Flamengo, viu? Se inscreve no canal, velho. Deixa seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, porque eu só falo, sabe do que aqui, meu irmão? Sabe o que eu só falo? Eu chapo no teu peito falando só de Mundial de Clube, meu irmão. Até a próxima.